Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Faz tempo que a gente não aparece por aqui. Hoje pela manhã, aqueles que me acompanham em minhas redes, no YouTube, no Twitter ou através também do Facebook, viram que eu postei uma coisa lá que pode parecer meio maluca, pode parecer um exagero filosófico de começo de manhã, nessa quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Eu falo exatamente de citações que foram feitas pelo Renato Russo na canção Índios. Até coloquei no meu canal de YouTube e no Facebook também a música Índios, que é uma música para a gente analisar friamente. Lá existe uma frase que diz: Estou acordado e todos dormem. Estou acordado e todos dormem. A impressão que dá é que o Renato está querendo nos chamar a atenção para alguma coisa que está acontecendo, e o dormir não é necessariamente estar de olhos fechados, deitado numa cama, numa rede, mas de estar aqui com os olhos abertos, mas sem enxergar. Eu cito também o John Lennon na canção Imagine. Poxa, uma música tão antiga, né? Que nos remete aos anos 70. Então, John Lennon nos fala de a Brotherhood Man, que seria uma irmandade de homens. John Lennon falava isso naqueles idos dos anos 70, falava de um mundo sem fronteiras, falava de um mundo sem religiões. As religiões às vezes atrapalham, e você que é de uma religião, já se atrapalhou com religião, sabe do que estou falando. Os fundamentalismos estão aí, as ideologias estão aí para exatamente contrapor o sentido utópico, mas tão necessário, do que diz a canção de John Lennon, Imagine. E John Lennon cita lá no final da música uma frase que diz assim: vocês podem até pensar que eu sou um sonhador. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Mas eu não sou o único. Um dia vocês vão se juntar a nós e o mundo será um só. Eu vou voltar um pouco mais no tempo e vou buscar um francês jesuíta chamado Teilhard de Chardin, que era amigo pessoal de Charles Darwin, e que escreveu vários livros, alguns deles eu ainda estou tentando entender até hoje, ainda não consegui. Um deles, que chama O Fenômeno Humano, ele é um livro que nos chama a atenção dessa evolução da gente. Tem gente que não pode falar de evolução, que já fica, não porque eu vim do macaco, não porque eu vim de não sei o quê. Eu não vou entrar nessa polêmica. Mas nós, de alguma forma, estamos em evolução. Querem ver como a gente evolui? Como o Criador deixou dentro de nós uma espécie de upgrade programado para de tempos em tempos mudar? Eu conversava essa semana com uma irmã e ela dizia: você lembra que você falou para mim ler O Pequeno Príncipe? Eu não entendi nada quando eu vi a primeira vez o livro de Exupéry. Aí depois de um tempo eu voltei e li, aí já compreendi mais uma coisa. De tempos em tempos, então ela diz que volta para ler o livro e descobre novas coisas. As coisas já estavam ali. Só que nós, ao longo dos anos, eu que já cheguei aos 62 e estou a caminho de 63, sei que a gente vai passando por umas modificações, mesmo que a gente não perceba no primeiro momento. Mas aos poucos, o tempo rei, como diz Gilberto Gil, ele vai nos aquietando, ele vai nos organizando e a gente vai conseguindo entender melhor. A gente no início quer resolver tudo de uma hora para outra. Alguém chega, nos ameaça, a gente saca de uma arma, de uma faca. Com o passar dos anos, você já ouve e assimila. Como aquele lutador de boxe que pega os socos e vai lá para o canto do ringue e começa a fazer aquele jogo de pernas para assimilar, para depois sair para resolver. O Teilhard de Chardin, voltando ao francês, ele dizia que tudo no universo tende à unidade. Vendo as imagens hoje lá dos Estados Unidos, quando mais um negro foi morto por um policial branco, que aponta a arma com uma câmera ligada e diz depois que não, eu confundi, a arma não era aquela hora. A arma que não letal é amarela e bem maior do que a arma que estava sendo colocada pelo policial. Então, fogo nas ruas, barricadas, tiros, polícia em ação e o povo separado.
Eu penso mesmo que todas aquelas maldades, aquelas malícias, aquelas loucuras que estavam conosco lá na velha Mesopotâmia, na época dos bárbaros ainda, aquilo de alguma forma ainda está guardadinho no interior de cada um de nós. Independentemente de você hoje ser uma pessoa considerada uma pessoa do bem, a gente se acha, né? Ah, não, porque eu sou uma pessoa do bem. Mas todos nós, de alguma forma, temos aquilo que os homens lá do Oriente chamam o Tawin, né? Já viram um desenho? Aquela cobrinha preta com um pontinho branco. Nada é tão ruim que não tem algo bom. E aquele lado, a cobrinha branca com um ponto mais escuro. E nada é tão bom que não tenha alguma coisa também de ruim. Então, a vida inteira é essa busca de equilíbrio. Nesse momento, a humanidade passa por esse desequilíbrio. Meu Deus, olha que paradoxo. Nós estamos levando um foguete para a Lua através de uma espaçonave que leva alguma coisa para a Lua e ele volta, ele não estoura lá, ele volta para cá e pousa suavemente. Carros já começam a andar por aí pelas ruas, lá no Vale do Silício, sem que ninguém dirija esses carros. Pessoas já estão colocando suas luvas e fazendo cirurgias à distância, através das cirurgias de robótica. Aqui mesmo em São Luís, nós temos hospitais, pelo menos 2 que eu me lembre, que operam com robótica. Nós conseguimos, em menos de um ano, definir vacinas. Quando nós tivemos vacinas na história da humanidade que levaram mais de 4 décadas para que fossem criadas. Então nós estamos em uma evolução enorme, mas, apesar dessa evolução, nós ainda somos um mundo dividido. E quando eu falo de mundo, de família terráquea, tanto faz eu falar inglês, falar alemão, falar chinês, falar espanhol, falar português, isso não faz diferença. Na verdade, nós ainda não entendemos que nós somos parte de um todo. Independentemente das minhas mazelas, que são tantas, das suas mazelas, algumas que você não confessa, quantas coisas há inconfessáveis dentro de cada um de nós. Apesar disso, das nossas dificuldades, nós fazemos parte de uma grande família. Não é chinês, não é polonês, não é brasileiro, não é italiano, não, nós somos terráqueos. Um dia nós vamos entender que nós somos todos terráqueos. A nossa origem é de um tronco único. As nossas cores foram ficando mudadas, um mais de melanina, outro com menos melanina, por uma questão de adaptação ao planeta, às intempéries de temperaturas, de ambientes que vão fazendo isso aí. Isso é uma forma de sobreviver no planeta, de uma adaptação. Mas alguns até hoje, como acontece lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que diz que aqui no Brasil não tem. Ah, não, o Brasil não tem problemas relacionados com essa questão do racismo, não tem. Você seria capaz de fazer agora uma autoanálise e em algum momento você vai encontrar um pensamento seu, ao menos, que seja racista? A não ser que eu esteja falando apenas para pessoas perfeitas. Quem vos fala é um imperfeito. Mas a minha mensagem dessa semana, nesse rápido contato, é de que a gente possa se compreender como parte de um todo. Nós, enquanto não entendermos isso, nós vamos ser iguais àqueles seres que se arrastam nos desertos. Seres humanos têm alma, têm sentimentos, têm memórias. E na memória humana já sofremos muito por causa dessa história de achar que um é melhor que o outro, que a minha cor é diferente porque eu sou superior. Diziam até que fulano é de sangue azul. Pô, que bobagem. Desejo que todos tenham uma semana abençoada. Hoje já é quinta-feira. Que o restante da semana seja abençoado. Só mais um recado. Essa semana nós criamos
do Padre Muana, um YouTube, Padre João Muana Oficial. Procure lá no YouTube, Padre João Muana Oficial. E ali, vários conteúdos serão colocados. Nós estamos com várias séries, já tem 2 séries lá dentro. Uma delas são trechos de livro de Muana, dos 7 livros que foram lançados agora recentemente pela editora Molokai. Esses livros já estão disponibilizados na AMEI. A AMEI fica ali no São Luís Shopping. Pois bem, então esse espaço, se você, por exemplo, você pode inclusive ajudar a gente a formatar ainda mais com detalhes, com informações. Você pode até gravar um depoimento do seu convívio com o Padre João Muana, e foram gerações que assim o fizeram. Existe lá, o canal é Padre João Muana Oficial. Padre João Muana Oficial. Existem outras páginas de João Muana, mas esse é diferente. Padre João Muana Oficial. Se você quiser colaborar, você pode mandar ou um registro, pode ser um vídeo, pode ser alguma imagem, uma foto, sei lá, que você possa digitalizar, contando a sua história. Olha, eu fiz contato com o Padre Muana, eu assisti à missa, eu li um livro que fez assim comigo. O e-mail, anote o e-mail, Padre João Muana, sem acento, Padre João Muana, o Muana é com H, né? Com H, certo? Padre João Muana, tudo junto, sem acento, @gmail.com. O YouTube, para você, inclusive, já vai encontrar trechos de livros e experiências também de joacistas, porque eu fiz parte do grupo criado pelo Padre João Muana no final dos anos 70. Fiquei lá de 78 até 1982. Então, conto algumas das histórias que aconteceram entre nós. Histórias de períodos de abastecimento, quando ele nos pregava em retiros de carnaval ou de Semana Santa. Visite a gente por lá. O nosso YouTube do Padre é Padre João Muana Oficial. E eu sou Robson Júnior, contando histórias também aqui pela Rede Mundial de Computadores. Fica a dica. Hashtag somos todos irmãos. Todos. Brancos, pretos, amarelos, vermelhos, somos todos filhos da mesma terra. E precisamos descobrir isso antes que seja mais, ou que seja tarde demais. Até o nosso próximo encontro.